Em tempos de redes sociais, a disputa de discursos fica ainda mais acirrada e a checagem dos fatos é coisa rara. Mas há os canais chamados oficiais de informação. Quanto a eles, estamos num país onde a mídia televisiva e radiofônica está concentrada nas mãos de cerca de 10 famílias. Há anos, são elas que constroem as narrativas jornalísticas que muitas vezes atendem interesses privados, corporativos e de certa ideologia política. Por isso mesmo, seria urgente consolidar uma comunicação capaz de garantir a diversidade política, social e cultural do povo brasileiro nesse espectro eletromagnético, a comunicação pública. Mas parece que estamos indo na direção oposta. Renata Ricardo, fica cada vez mais distante um modelo de TV pública independente e com foco no que é de fato o interesse do cidadão brasileiro? É isso que a gente tem percebido nesse momento? Se você me permite falar na sua frente. Claro. Não só por uma questão, porque recentemente eu escrevi um texto, para um portal da Fundação Helder Câmara, em Minas Gerais, e apontei ali, e não é nenhum exagero, que há uma data de fundação da IBC, que é 4 de dezembro de 2007. E há uma data de morte, que é o dia 10 de abril agora. Sim. O que aconteceu agora, da fusão da TV Brasil com a NBR, transformando num canal oficial do ideário bolsonarista, é uma tragédia sem precedentes. Foram muitos anos de discussão em cima da construção da comunicação pública, jogada totalmente fora, manipulada, e agora trabalha única e exclusivamente para defender o ideário bolsonarista. Não há nenhum compromisso com absolutamente nada. A mim, sem querer dramatizar, dói, porque eu passei boa parte da minha vida profissional em televisão dedicado à comunicação pública, Sim. tanto na TV Cultura, quanto na TV Brasil, na IBC, uma passagem por aqui, inclusive. Sim. E eu fico estarrecido como é que nós podemos deixar chegar a esse ponto sem que haja uma reação organizada, né? De nós, dos meios, da mídia, porque ver isso e deixar acontecer isso é um atraso inacreditável. E é uma violência, é a decretação do Estado, é transformar o que era uma TV pública numa TV estatal e estatal da pior qualidade. Sim. Né? A Renata já participou aqui, inclusive, do nosso programa, explicando um pouquinho sobre a diferença de TV estatal para TV pública. Vamos começar daí, Renata? Explica para a gente de novo. Certo. Eu acho que um dos motivos pelos quais a sociedade não se organiza para ter uma reação com relação à destruição da TV pública, no caso da TV Brasil e da NBR, é a falta de conhecimento da comunicação como um direito e como esse direito pode ser exercido à luz do que prevê a nossa Constituição. Então, a Constituição, no seu artigo 223, diz que cabe à União outorgar canais de rádio e televisão, observado o princípio da complementariedade entre os sistemas público, privado e estatal. Ora, o que é o sistema comercial privado que as pessoas estão mais habituadas? É aquele que tem objetivo de lucro, é aquele que se sustenta a partir da venda de publicidade na sua programação. Aliás, tem pessoas que dizem que o que a TV comercial privada oferece não é conteúdo, é publicidade com intervalos de conteúdo, certo? Então ela tem objetivo de lucro e esses anunciantes têm interesses políticos, econômicos, até sociais e culturais. Então, vamos pegar um exemplo. Se você está sendo financiado por uma rede de saúde suplementar, planos de saúde, hospitais, num determinado intervalo comercial de um telejornal, não vamos esperar que esse telejornal faça alguma reportagem para falar dos problemas que existem na saúde privada, porque ele está sendo financiado pela saúde privada, certo? Portanto, os limites da programação de uma emissora comercial privada são os limites estabelecidos pelos interesses dos seus anunciantes, dos setores econômicos para os quais ela está vinculado, certo? Comunicação estatal é aquela que tem como objetivo, principalmente, divulgar os atos do poder público ao qual ela está vinculada, do poder do Estado ao qual ela está vinculada. Então, por exemplo, a TV Justiça, ela veicula as sessões do STF, os programas vinculados aos debates da Justiça, a repercussão dos
das votações, né, do STF, etc. Assim como as TVs da Câmara, do Senado, veiculam ao vivo as sessões e etc. Elas podem ter, ao longo da sua programação, um conteúdo mais voltado à questão cultural, um pouco mais amplo, mas a missão dessas canais estatais é divulgar as ações dos poderes ao quais esses canais estão vinculados. Sim. E o que é a comunicação pública? A comunicação pública é aquela que se diferencia da estatal, porque não está diretamente vinculado a um poder, e se diferencia da comercial, porque ela não está vendendo nada para ninguém, então ela não tem vinculação a poderes econômicos anunciantes. O que diferencia a TV pública? Ela precisa ter, segundo os padrões internacionais, um órgão público de gestão, com a participação ampla de vários setores da sociedade. No caso da EBC, isso era o quê? Era o extinto Conselho Curador, que foi, né, descontinuado, que foi cassado depois do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Então, você tem que ter um espaço de participação da sociedade para discutir os rumos da programação, para discutir temas sensíveis. A TV pública pauta discussões que não são comuns serem pautadas na TV comercial, porque não tem interesse comercial. Sim. E, além de tudo, é preciso ter claro que a TV pública, ela não pode fazer proselitismos, nem político, nem religioso. Como isso se dá na prática? Se dá na prática trazendo para dentro da TV pública pessoas que têm visões diferentes sobre determinado tema. Então, é na TV pública que você vai ver, por exemplo, as vozes que estão sendo silenciadas pela mídia hegemônica sobre a reforma da Previdência. Porque na reforma da Previdência o setor econômico é a favor. E a TV estatal é a favor porque a proposta em debate no Congresso foi enviada pelo Poder Estatal, pelo Executivo. Aliás, esse esclarecimento da Renata eu acho que é fundamental na medida em que, não sei se ela concorda comigo, até porque faz parte de um centro de estudos de mídia. Em todo o meu período na EBC ou na TV Cultura, eu não estou generalizando, eu conto nos dedos o número de profissionais da imprensa que sabem qual é a diferença entre TV estatal e pública. As pessoas não sabem o que é TV pública. Sim, mas elas sabem o que é TV comercial? Para conseguir entender essa lógica de interesses? Eu acho que ela considera que tudo é uma TV comercial, porque as pessoas não veem a comunicação como um direito. As pessoas acabam, pela ausência de debate público sobre os temas da comunicação, porque a TV comercial não debate comunicação. Né? E deveria, né? A imprensa não debate comunicação porque não tem interesse de trazer esse debate. Sim. Então as pessoas veem a comunicação como o quê? Como uma prestação de serviço ligada ao entretenimento, onde eu vou receber informação, tem alguma noção de que não pode ter censura prévia, mas aliás, as próprias pessoas, fica nisso. Aliás, as próprias pessoas que fazem, às vezes, a comunicação pública perseguem metas equivocadas à medida em que acha que a TV pública tem que ter como meta a audiência, o Ibope. Exatamente. Quando a meta da TV pública deveria ser sempre veicular conteúdos que não têm espaço em outras mídias. Mas aí quando a gente... Não tem Ibope, não é para dar Ibope, é outro agora, espaço de discussão. Né? Essa é a abordagem que a gente tem procurado fazer para fazer essa distinção. Então, por exemplo, como as pessoas não entendem muito os conceitos, você pega a partir da programação. Faixa infantil. A TV aberta abandonou a faixa infantil há um determinado tempo, em função das corretas proibições de veiculação de publicidade na faixa infantil. Passou a não ter mais interesse. Passou a não ter mais interesse, porque não tem comercial mais, então elas abandonaram essa faixa. A quem coube assumir essa faixa? A comunicação pública. Então, você tem faixa de programação destinada ao público infantil na TV Cultura ainda, você tinha na TV Brasil, ainda continua a ter, tem na TVT, portanto, quando você fala isso, aí quando você fala da fusão. Mas, então, como que a fusão afeta? Afeta à medida que você suspende a faixa infantil para transmitir ao vivo atos da Presidência da República. Sim. Então, a criança fica desguarnecida. Você está lá assistindo a programação infantil,
de repente suspende e começa a aparecer o Jair Bolsonaro lá na TV pública. Ou seja, não é mais pública a partir desse critério. A descontinuação de programas que eram inclusive referências internacionais e programas premiados, como o Estação Plural, primeiro programa da televisão brasileira destinado ao público LGBT. Foi descontinuado, recebeu prêmios internacionais. Apresentado por LGBTs, me lembraram. Exatamente. É óbvio que num governo que quer criminalizar as questões de gênero, a opção sexual das pessoas, que vê o LGBT como uma ameaça que precisa ser extinta da sociedade, esse programa foi descontinuado. Assim como no caso da TV Cultura, vários debates que a gente teve quando se tentou acabar com o Manos e Minas, né? Então, temas que não são de interesse do governo de plantão são descontinuados. Sim, agora, e substituídos. Porque, inclusive, quero até que o Ricardo comente, porque você falou que essa nova programação é nova e de pior qualidade. E daí eles anunciaram alguns novos programas. Então, programa em defesa da reforma da Previdência, são 4 episódios com 30 minutos. Tem um programa para o agronegócio. Depois, inserções de hora em hora da programação com as agendas do presidente, dos ministros. Programa de entrevistas com membro do Executivo e para as Forças Armadas, 4 programas. 2 para a Marinha do Brasil, 1 para o Exército e outro sobre a missão Antártica, que também envolve a participação da Força Aérea Brasileira. Nós poderíamos inventar aqui, já que estamos no meio da televisão, uma vinheta chamada Mal Posso Esperar, né? Um programa para defender a reforma da Previdência. Nós vamos ter contrapartida, um programa para criticar a reforma da Previdência? Se fosse uma emissora pública, teria que ter, né? Exatamente. Isso já dá, não precisa dizer nada. Quando você anuncia essa nova programação, já se diz ao que veio, né? Ao que é a retirada de toda e qualquer discussão democrática. Não estou nem falando uma questão mais à esquerda, mais ao centro. Não, é democrática, né? E é bom se lembrar que se esse governo exterminou, já havia sido, jogou a pá de cal, isso já vinha do governo Temer. A partir do momento que o governo Temer faz uma intervenção, censura-se no jornalismo e temas que não podem ser abordados, já havia se jogado uma pá de cal e também com o fim do Conselho Curador. O que aconteceu agora é isso, é trágico, acabou. É uma TV feita pelos concursados que lá permanecem e totalmente voltada para atender ao interesse político e ideológico deste momento. Ela desmancha uma conquista que vem de muitos anos. Foram anos e anos de fóruns de comunicação pública. A construção da EBC foi um processo doloroso, dolorido, penoso. Foi uma conquista da sociedade, né? Como não nós nunca tivemos. Não é uma TV de ninguém, foi a ação da sociedade que gerou a EBC. E era uma rede que estava se consolidando, era um work in progress. E aí agora nós voltamos, terra arrasada, um programa para as Forças Armadas. Para que as pessoas entendam, e para que eu também entenda melhor, existem similares na América do Sul e em outros países de TV pública? O que inspirou a TV Brasil, a EBC? A EBC, como todas as grandes... a EBC seguiu um modelo utópico que todo mundo que faz TV pública aqui quer seguir o modelo da BBC. Não vale... São N detalhes que fazem... Não há termo de comparação, até porque o inglês paga um imposto que para você poder ter direito àquilo. Agora, o modelo era a BBC. A construção disso não chegou perto, mas era uma conquista democrática da maior importância, a partir do momento, como ela bem lembrou, a diversidade estava ali representada. A diversidade estava representada. Inclusive, linguagem, programa com Libras, e não só esse programa para deficientes. Assim, tinha um leque muito grande e contemplando a programação das TVs públicas de todo o Brasil, que convergiam para a grade TVs educativas, que muitas inclusive deixaram de existir agora. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho assim, o Brasil, quando construiu a EBC, tinha, claro, em perspectiva, alguns modelos de TV pública, não, a BBC, a PBS nos Estados Unidos, tem outros, né? Mas, claro que esses modelos não puderam ser implementados integralmente. Havia uma grande resistência no Congresso Nacional e mesmo dentro do governo, é importante dizer que o governo não era um governo homogêneo, né? Muito bem lembrado. Sobre o modelo que iria se constituir a EBC. E a gente acabou ali fazendo uma legislação
que tentou criar consensos possíveis. Sim. Então, o modelo tinha limitações, inclusive do ponto de vista do arranjo institucional, a gente tinha consciência disso. Fizemos algumas críticas naquele momento. A Lei 8666, que tolhia muito o processo de contratação e licitação de novos trabalhos. Dentro das possibilidades, a gente tentou criar um arranjo que desse a maior independência possível à EBC, com mandato para o diretor-presidente não coincidente com os mandatos da Presidência da República, com o Conselho Curador, com a criação do Fundo para o Fomento da Comunicação Pública, que pudesse dar mais independência econômica para a emissora, né? E prevendo a questão de que caberia à EBC fazer a gestão dos canais públicos, que não é só a TV Brasil, vale dizer, são as emissoras de rádio, é a Agência Brasil, é a TV Brasil Internacional. A Rádio Nacional da Amazônia, a Rádio Nacional do Alto Solimões, a Rádio MEC. São um conjunto de emissoras, TV Brasil Internacional, né, na rádio, na televisão, na internet, e cabia à EBC prestar serviços conexos. O que seriam isso? Mediante contratação para o poder público prestando serviços. Era assim que a EBC fazia a NBR. A NBR nunca se confundiu com a TV Brasil e isso é importante que as pessoas saibam. As equipes eram diferentes, apesar de estarem no mesmo edifício. Não havia sequer aproveitamento dos programas. Dos programas, eram mesmo totalmente que alguns da NBR até eram bacanas, não se havia. Exatamente. Cada um. A EBC prestava um serviço mediante contrato ao Estado brasileiro, produzindo e se responsabilizando pela produção do canal NBR, que não se confundia com a EBC. Sim. Mesmo com a TV Brasil. Isso. Mesmo assim, nós fazíamos uma crítica a esse modelo, né? Mas esse foi um modelo possível para aprovar a lei que criou a EBC. Claro. Né? Renata, o que acontece com o espectro da NBR agora? Ele está sendo ocupado também pela TV Brasil? Então, essa é uma pergunta que a gente também estamos fazendo. A princípio, né? parece que a princípio as duas bandas vão estar transmitindo a mesma programação. O que seria um desperdício de espectro, até porque com a digitalização você poderia, inclusive, se é a questão da escassez do espectro, que não existe mais depois da digitalização, você poderia ter dado outra solução para o problema. Nós não sabemos o que vai acontecer. E o que acontece, eu acho que nesse caso específico, além do debate sobre a constitucionalidade do assunto, que a gente pode entrar num segundo momento, há uma ilegalidade, porque a decisão, a portaria do diretor-presidente da EBC não pode se sobrepor ao que está definido na lei que criou a EBC. Exatamente. E a lei que criou a EBC é bem clara com relação aos objetivos da comunicação pública, aos princípios da comunicação pública e o que seriam os serviços prestados ao Estado. Ao unificar a programação em um só canal, ele, ao mesmo tempo, faz um ato, na minha opinião, de prevaricação, porque ele não tem autoridade para internamente, por uma portaria, tomar a decisão que ele tomou, que é ilegal porque contraria a legislação que criou a EBC, além de ser inconstitucional porque vai de encontro ao que determina o artigo 223 da Constituição. Então, há uma série de irregularidades, ilegalidade, inconstitucionalidade, uma série de coisas que estão por detrás dessa atitude, desse ato que unificou a programação a partir do 10 de abril. Eu estava pensando numa coisa que é muito importante. A gente estava falando a má vontade com que a mídia tradicional tinha, inclusive em relação à EBC. No período em que eu fui tanto gerente de produção como diretor de programação, toda e qualquer agenda positiva, programa para negro, programa para deficiente, programa de direitos humanos, qualquer ação, novelas trazidas da África, não havia uma linha na mídia. Bastou ter uma pauta negativa, chovia manchete. Sim. A Folha de São Paulo chegou a fazer um editorial pedindo o fechamento da TV Brasil. Da TV do Lula, né? Que eles se referiam como TV do Lula. E veja aí o que eu ia chegar, a ironia do destino. Aqueles que diziam que era TV do Lula, nunca foi TV do Lula, na medida que havia uma pauta absolutamente diversificada. Inclusive, eu estava lá com críticas ao governo Dilma e Lula, e, no entanto, do dia para a noite, num passe de marcha, fizeram uma Bozo TV, né? A TV do Bolsonaro. É uma TV do Bozo. O que permitiu a gente chegar a esse ponto?
Eu acho que são vários fatores nos trouxeram até o momento que nós estamos. Acho que, do ponto de vista legal, digamos assim, a intervenção do Temer na TV Brasil, que foi uma das primeiras atitudes do seu mandato após o golpe contra a Dilma Rousseff. Foi uma das primeiras atitudes. Destituiu o diretor-presidente e cassou o Conselho Curador. Né? Fez aquilo de uma forma ilegal. Na época, o Ricardo, que era o diretor do presidente, conseguiu uma liminar para voltar ao cargo, né? Porque ele não poderia ter feito aquilo daquela maneira. Aí ele encaminhou uma medida provisória e a medida provisória tramitou e eles modificaram a lei da IBC. Então, aquele processo que aconteceu no ano de 2016 foi o início do desmonte. Ao longo desse período, uma série de iniciativas internas dentro da IBC foram construindo o caminho para descaracterizar a comunicação pública. Nos planos internos de metas e de planejamento da IBC, foram tirando o termo comunicação pública, não era mais o objetivo da empresa, foi entrando já os termos estatal. Então, tem uma série de processos que foram gradativos para modificar a questão do caráter da IBC. A perseguição interna contra os funcionários, censura. Recentemente teve essa história que não se poderia falar em golpe, né? Por conta daquela disputa de narrativas que aconteceu em relação a 1964. O termo golpe foi proibido, foi proibida qualquer reportagem com relação ao caso da Marielle, né? Foi proibida noticiar a saída do Jean Willis do Brasil, né? A TV Brasil, depois de muitos anos, não tem a questão dos direitos, né, dos grandes eventos, estava veiculando o desfile das campeãs, que até bem pouco tempo era só permitida à Rede Globo. Ela conseguiu pelo menos o desfile das campeãs e esse ano não transmitiu. Puxa. Não sei se é porque a vitória foi da Mangueira, com um samba enredo bastante engajado, digamos crítico, assim. Então eles simplesmente proibiram. Já no governo Temer também a questão da virada cultural em São Paulo, que ia ser transmitida ao vivo, eles não fizeram mais por causa das inserções do Fora Temer, né? Então é um processo político. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.